Olá, tudo bem com você? Feliz semana. Antes de eu sair para o campo, né, veio-me uma palavra no meu coração sobre as coisas que eu acabei ouvindo ontem, os desabafos, né, nas visitas que a gente foi fazer, né, eu junto com o meu Guga, né, ele me acompanhou e ele viu, escutou junto comigo alguns desabafos. E ele disse assim: tia, as pessoas sofrem tanto, né? Eu disse: sim, sofrem, sim, filho. E a gente não deve ser egoísta e ficar olhando apenas para o nosso próprio sofrimento. Nós devemos confiar que o Senhor opera em nós para depois, através de nós, Ele trabalhar em função do próximo, né? Em função do necessitado, do abatido, do aflito, dos oprimidos, dos cativos. Filho, isso não é nem metade do que o Senhor já permitiu que a sua tia visse e presenciasse. E um dos desabafos é que essa mulher estava afastada, tá ainda, mas em nome de Jesus, em breve ela volta para os caminhos do Senhor, né? Se Deus permitiu que a gente visitasse ela, já é uma forma dele começar a trabalhar na vida dela. E ela estava afastada porque muitas coisas aconteceram lá na denominação, né, na igreja onde ela pertencia. Muitas coisas aconteceram e ela estava ainda muito verdinha na fé, né? Com certeza ela não conseguiu administrar, não é, o trabalhar de Deus nela, porque todo e qualquer tipo de problema que nos acontece, que nos surge, é uma forma de Deus trabalhar em nós. Por que Ele trabalha em nós dessa forma? Porque de outra forma a gente não ia ser moldada, né? Então, ela não conseguiu suportar o processo do trabalhar de Deus e pulou fora da casa de Deus, né? Da igreja onde ela pertencia. Então, lá na hora a gente orou por ela e pediu que Deus, né, esclarecesse para ela, e a gente leu um versículo bíblico, né, que na verdade a gente leu aquela passagem onde Jesus também não é aceito pelos dele, né? E chegando em casa já, depois que eu tomei banho e descansei, eu fui meditar. E eu não dei para ela o exemplo que depois que eu cheguei em casa eu fui ver, né? Que Elias e Eliseu, né? Jesus, o próprio Jesus, né? Ele dá, não é, para a multidão dos dele. Jesus dá para a multidão dos dele. Ele dá o exemplo de Elias. Ele diz assim: olha, eu vou ler, tá? Acompanha comigo. Diz assim, tá no livro de Lucas capítulo 4, versículo, eu vou ler do 24 em diante, tá bom? Diz assim: me perdoem também a forma de eu fechar um pouco o olho, mas é necessário para me ver melhor. Diz assim: e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que, é aqui onde entra a parte que eu não disse para ela, né? Onde ele dá o exemplo de Elias e depois em seguida ele dá o de Eliseu. Diz assim, no versículo 25: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, né? Havia muitas viúvas em Israel. Existiam muitas viúvas na terra de Israel, na época do Elias. Aí ele completa: quando havia muitas viúvas, né, em Israel na época de Elias, quando veio um tempo difícil sobre Israel, né, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Então, Israel, na época de Elias, não é, ele profetizou para Acabe que durante 3 anos e meio nem chuva, nem orvalho, não ia ter nenhuma gota d'água. Ou seja, ia ter um tempo muito escasso em Israel. E aí quando esse tempo chegou, existiam muitas viúvas. Mas é interessante que Elias estava em Israel, as viúvas também estavam em Israel, mas a nenhuma delas Deus enviou Elias, senão a viúva de Sarepta. Por quê? Isso daí nos pede,
nos requer uma reflexão, não é? Elias não foi enviado para nenhuma das viúvas dele, da terra dele, do meio dos dele. Por quê? Porque as mesmas não o receberiam. Porque o profeta, isso daí é desde os tempos passados, desde os tempos antigos. Então você, a senhora que eu visitei, nós não somos melhores do que Jesus Cristo, nem tampouco melhores do que os nossos irmãos do passado, não é? Ele não foi enviado a nenhuma delas, não porque elas não tivessem passando necessidade, mas porque as mesmas não o receberiam. Pois o profeta, que nem o Senhor disse aqui no versículo anterior, né? De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nenhum profeta é recebido na sua própria terra. Nenhum pregador da palavra vai ser aceito pelos seus. Nenhum pregador da palavra vai ser aceito pela sua própria congregação. Ou seja, eles vão suportar, mas assim, o que aqui, essa parte, nenhum vai ser aceito. Aceito, como é que eu poderia dizer? O que eu prego hoje para alguns da minha igreja, pode ser que eles digam, isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço. E eles não vão se curvar diante daquela verdade, no sentido de que aquela palavra vai ser útil para eles. Mas a mesma palavra que eles acham que já sabem e que não vai causar tanto efeito na vida deles porque eles já conhecem, essa mesma palavra eu posso ir para um outro povo, para outras pessoas, para outro bairro, outra cidade, e as pessoas de lá já vai aceitar, já vai absorver, já vai a palavra de Deus proclamada naquele território já vai causar efeito e mudança de vida. Não é? Já vai transformar corações, não o pregador, o pastor, o evangelista, não, mas a palavra que ele está levando, que é de Deus, vai causar esse efeito. Então, quando Jesus falou para aquela multidão assim, olha, Elias, na época de Elias, tinha muitas viúvas, mas a nenhuma delas ele foi enviado. Quando eles entenderam essa fala de Jesus, tanto é que eles entenderam que eles queriam matar Jesus. Porque eles entenderam, olha aí o que é que ele está dizendo, que nós, assim como nós não estamos aceitando ele, na época de Elias também, Elias não foi enviado a nenhuma delas, e tinha um bocado, mas a viúva de Sarepta, ou seja, alguém na mesma situação da que as de Israel estavam, aceitou. Elias foi enviado a ela, porque ela estava preparada para aceitar a palavra que ele levava, não é? Então, aí ele continuou, versículo 26, eu vou ler de novo 25 para fixar, né? Diz assim, ó: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Versículo 26 diz: e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Exemplo de Elias. Elias não foi aceito pelos dele, mas foi aceito pela mulher de uma outra região, de Sarepta. Agora vem a parte do Eliseu. Ele cita, Jesus é muito organizado, né? É o nosso irmão mais velho assim, que dia após dia eu digo, Senhor, eu renuncio o que for necessário ser renunciado, Senhor, mas eu quero permanecer aos pés da cruz. Eu quero permanecer te adorando, te servindo, te reverenciando, te engrandecendo, proclamando o teu nome, levando para aqueles que não o conhecem. Diz assim, ele dá outro exemplo. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Havia um monte de leprosos na terra que Eliseu estava. Mas aqueles leprosos não foram purificados por Eliseu, porque os leprosos também não iam ouvir a palavra de Eliseu. Então, quem foi que ouviu a palavra desse profeta? Foi o povo dele? Não, foi um homem lá de Sírio, bem distante. A palavra que estão rejeitando,
A pregação, a mensagem que você está levando hoje está sendo rejeitada? Sim, irmã, tá, isso está me doendo muito. Sim, irmã, tá, isso tá, irmã, isso tá... Eu não estou me sentindo bem com isso. Irmã, eu vou sair da igreja, eu estou pensando que não vale a pena. Os nossos próprios nos rejeitam. Irmã, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Irmã, eu faço uma pergunta. Você é melhor do que Jesus? Me perdoe estar dirigindo essa pergunta, mas nós não somos melhor do que o Senhor. Irmã, você acha que é só você que passa por isso? Não é só você. Eu passo por isso. Você já passou por isso. E os outros, tantos quanto aceitarem a fé de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, passarão pelas mesmas aflições. Passarão pelas mesmas tristezas, pelos mesmos apertos, sofrerão decepções, mas irmã, é nesse momento, é dentro desse cadinho, é nesse momento desse calor da batalha, é nesse momento em que você parece que vai entregar os pontos, é nesse momento que o céu está expecto te assistindo, e é nesse momento que você vai testificar daquela folha que você assinou no dia que se batizou. Nesse momento você precisa testificar da fé